Muito bom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando a nossa TV Ágape, a TV da sua família, para tudo. Você não vai sair daí, porque o programa hoje está uma bênção, uma maravilha. Só para iniciar, já dá o like para a gente impulsionar esse programa. Não esqueça de compartilhar, envie aí para o grupo da família, do amigo, não importa. Vamos compartilhar para a gente ganhar mais vidas. Do lado aqui, está acontecendo também um bate-papo. Vai lá para a gente interagir sobre a maneira que Deus tem falado aqui com a gente. Vamos começar o nosso primeiro quadro, o podcast. Muito bom, meus irmãos, nós estamos aqui no nosso podcast Ágape, esse quadro que você já conhece muito bem. Toda semana recebemos aqui convidados especiais, tratamos de vários assuntos, desde vida espiritual, vida secular, enfim. E hoje nós temos aqui a honra e o privilégio de receber essa figurinha carimbada, está sempre aqui com a gente, nos ensinando, a nossa psicóloga Elidiene. Iremos bater um papo aqui muito legal. Aperta minha mão aqui. Boa noite, seja bem-vinda. Dá um cumprimento aí para o pessoal. Boa noite. Mais uma vez, muito feliz em estar aqui, batendo esse papo, falando um pouquinho, sobre coisas de Deus, sobre psicologia, que são coisas que me fazem muito bem. Então, muito obrigada pelo convite, pastor. E você sempre tem nos edificado muito. É um e prazer. O assunto de hoje, pessoal, um assunto muito legal. Estamos já na reta final do ano e todo final de ano é aquela história, sonhos, projetos, metas, a gente fica super empolgado, achando que apenas uma troca de ano vai resolver tudo. E quando chega no final do ano, você fala, meu Deus, nem a metade do que eu planejei deu certo. E hoje nós iremos bater um papo com a psicóloga sobre isso. O que a Bíblia nos ensina, Elidiene, sobre olhar para o passado e reconhecer os momentos bons e difíceis, né? E como podemos fazer isso sem nos prender aos erros e às dificuldades, para a gente já começar bem o ano. A tendência, pastor, do ser humano é sempre a catastrofização, né? Então a gente tem a tendência, às vezes, de sempre olhar para o negativo. Então a gente precisa começar a ter uma educação mental mesmo para a gente reconhecer que tudo que a gente vive faz parte de um plano maior, faz parte de um plano divino, né? Então a gente precisa entender que independente do que a gente está passando, Deus ele está conosco de alguma maneira. E Deus ele fala muito sobre arrependimento, perdão e gratidão. Então a gente precisa se educar nesse sentido. A gente se arrepender, daquilo que a gente fez ou que aconteceu de errado, a gente conseguir perdoar, e ser perdoado, e perdoar principalmente. Se perdoar, perdoar principalmente, porque a gente carrega muitas mágoas, muitas das vezes, e principalmente a gente ser grato. Então a gente precisa, às vezes, começar a olhar as situações, as questões difíceis que a gente passa, com um olhar de gratidão, principalmente. Evitar se prender tanto aos erros, e aí quando a gente fala do se perdoar, é a gente não ficar tão presa as coisas que às vezes a gente comete os erros sim, e a gente se culpa muito, a gente culpa muito o outro. Então, para a gente não se prender tanto a isso e principalmente aprender com as situações difíceis. Acho que a palavra-chave é essa. E ser grato principalmente por tudo que a gente passou. Já ouviu falar aquele ditado, olhar o copo meio cheio, sim, e não o copo meio vazio? Sim, sim. É principalmente isso, assim. Então, ser grato por tudo, até mesmo pela dificuldade, porque na dificuldade eu também aprendo. Romanos 8:28, todas as coisas, todas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando fala todas, até aquelas situações que a gente não queria passar. Você sabe muito bem, psicólogo, são as lutas que a gente não quer passar que faz a gente crescer, que faz a gente aprender, melhorar. Então a gente não pode, como você disse, se condenar tanto por algo que não deu certo ou por uma falha. Aquela frase também, aquilo que não me leva à morte me deixou mais forte. Com certeza, com certeza. Então vamos lá, uma outra pergunta, agora voltado mais para o futuro. A Bíblia fala em vários momentos sobre a importância do planejamento, né? Sim. Como podemos fazer planos que estejam alinhados com a vontade de Deus? Porque não adianta fazer planos também se não estiver no plano do Senhor, né, sim. pessoal? A palavra-chave aqui de planejamento é a gente entender que a gente precisa colocar Deus à frente de tudo. Então é muito importante a gente sonhar, a gente planejar, a gente detalhar
mas principalmente quando eu estou planejando, está alinhado à vontade de Deus? Né? E aí eu preciso estar aberto, né, eu planejei, mas Senhor, me dê sabedoria para entender que se eu planejei e não saiu como planejado, que prevaleça a sua vontade na minha vida. Então, às vezes, é a gente mudar isso, né? Porque a gente quer, Senhor, me ajuda, faz a tua vontade, mas quando às vezes o plano não acontece como a gente deseja, quando não sai daquele jeitinho, a gente tende a o quê? A questionar, né? A enfurecer, né? Então, que quando eu planejo, e é importante sim eu planejar, mas que, Senhor, eu estou planejando, mas que prevaleça sua vontade. Perfeito. E quando não sair do meu jeito, quando não sair da minha vontade, que prevaleça a sua e que eu tenha sabedoria de entender isso. Né? Acho que principalmente é esse detalhe. Na oração do Pai Nosso, que seja feita a tua vontade. Sim. Provérbios 16 também fala assim que o homem pode fazer planos. Sim. Vírgula, aí muda tudo. Mas a resposta sempre vem do Senhor. Sim. Muito bom. Vamos lá para a terceira pergunta. O Ano Novo é uma época que muitos veem como recomeço, né? Como podemos entender o conceito de recomeçar à luz da Bíblia? Sim. Deus ele nos dá a oportunidade de recomeçar a cada piscar de olhos, né? Então, o ser humano, ele erra, ele é fraco, né? Nós somos fracos, né? Mas Deus, ele vem com o perdão, ele vem com o recomeço, ele vem com a ação. Então, o recomeçar é a gente entender que às vezes a gente vai precisar parar, né? Ver que a situação ou o que está acontecendo não está do jeito que a gente quer, e aí partir de uma nova perspectiva, de realmente recomeçar algo na vida. Então, é buscar mesmo, né, espiritualmente, essa mudança, né, essa virada de chave mesmo na nossa vida, né? O recomeçar, ele vem do perdão de Deus, principalmente, e a gente buscar essa mudança mesmo de comportamento, de resolver situações que às vezes ficam pendentes, né? Que aí a gente fala, eu acho que a chave é eu recomecei, eu perdoei, eu mudei, mas a nossa tendência é a gente repetir comportamentos. E o recomeçar em Deus é a gente, ok, eu errei, eu vou precisar mudar, mas é eu mudar de fato, né, com novas ações, principalmente. Não é só listar aquilo que precisa, mas botar em prática seria, né? Sim, justamente. É ter essa mudança prática mesmo, né, de ação mesmo, ter ações diferentes. Perfeito. E quais os ensinamentos bíblicos que podem nos ajudar a perseverar e lidar com os desafios, né, do próximo ano? Sim. Eu gosto de falar muito sobre resiliência, né? Então, quando a gente fala sobre resiliência, a resiliência ela é a capacidade, né, que o ser humano tem de aprender com os desafios, né? Então, eu sei que eu vou ter dificuldades, eu sei que eu vou ter coisas que vão me machucar, mas como foi o que você usou agora? O que não me leva à morte me deixou mais forte. Me deixou mais forte. Então, a resiliência é justamente isso. Eu passei por uma dificuldade, eu sofri isso, mas o que eu consegui aprender com essa situação? O quanto eu estou mais forte, né, depois dessa dificuldade que eu passei. Então, é principalmente isso. E a gente entender que Deus, ele deixa a gente passar pelas dificuldades, mas ele está conosco a todo momento. Então, a gente precisa, no momento do sofrimento, no momento da tristeza, a gente entender e ter fé de que Deus tem um plano para isso tudo. Perfeito. Eu gosto de usar, falei isso na escola bíblica domingo, Ligiane. Quando se fala de sofrimento, tem um rapaz na Bíblia que todo mundo lembra, é Jó. Sim. Né? Jó enfrentou batalhas que eu não sei se eu suportaria. Os 10 filhos mortos, perdeu seus bens, sua saúde. E ele fala algo no seu livro, capítulo 22, se não estiver enganado, que verso 10 fala assim: o Senhor me prova e eu sairei como ouro. Olha a visão que ele tem de sofrimento. Eu estou passando pela prova e quando eu sair,
eu sairei melhor. Olha que mais bacana. Forte. Sim, né? Com certeza. Meu Deus, o tempo voa, hein? Voa. Quando o assunto é bom, meu Deus. Quase chegando ao fim. E na prática, Lidiane, quais as estratégias podemos adotar para buscar o crescimento espiritual e emocional para o próximo ano? Bom, aí a psicóloga que existe em mim, né, vai falar sempre Deixa ela solta, pode falar à do vontade. equilíbrio, né, principalmente. Então a gente tem que é o tripé, né, emocional, espiritual e pessoal. Isso. Então a gente precisa cultivar bons hábitos, né, tanto espiritualmente quanto emocionalmente, quanto na nossa vida pessoal. Espiritualmente, o que eu posso fazer, né, enquanto estratégia para o próximo ano? Uma rotina, por exemplo, uma rotina diária, né, de oração. Hoje é chamado de devocional. O pessoal gosta de usar muito essa frase Isso, hoje, justamente, essa palavra. Justamente um devocional. Eu posso estar mais próximo dos irmãos da igreja, né? Eu posso estar mais presente nos cultos, né? Eu posso estar mais próximo de Deus no dia a dia mesmo. Ajudando mesmo o próximo, né? Sim, que faz parte também da nossa vida espiritual. Com certeza. Então, o primeiro tripé é esse. O segundo tripé é o emocional. Né? Então, é a gente desenvolver o que eu falei lá atrás sobre gratidão. Sim, sim. Né? Então, a gente realmente ter isso, né? Enquanto gratidão mesmo, e praticar no dia a dia. Um exemplo muito simples, pastor, que é meu, pessoal. Né? Eu tinha uma dificuldade com a casa. Né? Então, às vezes, eu ficava muito chateada mesmo, assim, muito brava na hora de fazer as limpezas. E aí, num culto, né, de mulheres aqui, Deus usou a ministra, né, e aí falou sobre gratidão, né, de eu ter o meu lar, eu ter a minha casa. Se tem que arrumar a casa é porque tem uma casa. Justamente, aí eu falei, nossa, e aí agora, na minha casa, toda vez que eu estou limpando, eu limpo glorificando a Deus. Né, e o quanto isso me fez ser mais grata e o quanto que eu fico emocionalmente mais completa, porque eu lembro disso. Né? Então, isso também é importante. E o pessoal, né, e aí eu volto a falar, né, sobre a importância dos bons hábitos de atividade física, de cuidar do nosso templo, né, de fazer uma terapia, de fazer algo que goste, de uma atividade que vai fazer a gente se sentir bem. Então, é realmente buscar o equilíbrio. Não adianta eu estar bem demais fisicamente, mas o meu emocional está destruído. Ou eu estar afastada, né, de Deus e o meu espiritual não está legal. Eu preciso que esse tripé... Qualquer um dos três se falhar... Justamente. Então, eles precisam estar em equilíbrio para que a gente consiga realmente aí, né, estar bem em todos os aspectos. Eu só tenho que te agradecer. Sempre quando a gente convida, você vem aqui de bom grado. Dá um abraço lá no Serginho. Com certeza. E no próximo ano que você esteja aqui mais vezes para nos ajudar. E para terminarmos, dá a mensagem da psicóloga aí para como a gente pode encarar o ano de 2025. Final de ano, né, igual o senhor falou no início, né, a nossa tendência é começar a pensar nos planos que a gente fez, mas principalmente, né, no que a gente planejou e às vezes não deu certo. Então vamos olhar, né, para o passado como aprendizado, né, buscar corrigir, né, o que é preciso, se planeje, se organize, olhe com gratidão, tenha fé, né, que a dificuldade ela vai vir, mas Deus está do nosso lado o tempo todo. Né? Então, a gente fazendo a nossa parte, a gente estando com esse tripé aqui certinho, encarar o ano que está vindo aí, que é só coisas boas. Você sabe uma frase que eu não gosto, mas é minha. Exemplo, próximo 2025 vai ser o melhor ano da sua vida. Eu não gosto, porque a gente limita. Se Jesus não voltar, vai acontecer 2026. Pois é. Eu quero assim que 2025 eu seja melhor do que 2024. E 2026 eu quero ser melhor que 2025. Sim, e assim a gente E assim vai. Ligiane, muito obrigado por tudo. Que Deus continue te fortalecendo, te abençoando e que 2025 seja um ano de muitas bênçãos, muitas surpresas e muitas coisas boas. Amém. Para nós. Imagina. Pessoal, bate-papo bacana, hein? Fica aí com a gente que tem muita coisa boa aqui na TV Ágape. Próximo quadro. Te falei que o programa hoje está especial? Que papo interessante, hein? Agora nós iremos para o quadro do irmão Zilton. Zilton, qual que é a canção de hoje, meu amigo? Bom, meus amigos, esse é o nosso Cantando a Palavra. E hoje nós iremos falar sobre uma canção que ela tem ganhado o coração não apenas da nossa igreja,
mas de toda a nação. Você vai ver inúmeros posts nas redes sociais de pastores, homens de influências, alguns cantores do nosso meio gospel cantando essa letra que tem alcançado o Brasil inteiro. E hoje nós iremos falar sobre a canção É Ele, da banda Drops. A canção É Ele, do Drops, é uma poderosa expressão de fé e devoção cristã, com várias referências bíblicas que enriquecem muito o seu significado e o contexto dela cantado dentro da igreja. E eu quero analisar com vocês alguns pontos chaves desse texto. A música, ela vai cantar sobre a preparação para a vinda do Senhor. Quando ele começa falando, estou preparando um caminho, endireitando as veredas, é uma clara referência a Isaías 43 e Mateus 3:3. Isaías 43 vai dizer o seguinte: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda do nosso Deus. E Mateus 3:3 você vai ver João Batista como a voz do que clama no deserto, preparando o caminho para aquele que será o nosso Messias prometido e batizando as pessoas. Então, é uma clara alusão à profecia acerca de João Batista e à concretização de João Batista como aquele que se coloca como o arauto do Senhor. Essa imagem nos convida também a uma certa reflexão sobre a nossa própria preparação espiritual para receber a Cristo nas nossas vidas. E quando ele fala é necessário que cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça. É João Batista, João 3,30, João Batista vai declarar que é necessário que ele diminua para que Jesus cresça. É uma atitude de humildade e submissão a Cristo que é fundamental para o meu e para o seu crescimento espiritual. Fazermos o nosso serviço para o Senhor de forma humilde, entendendo que quem tem que ser visto é Ele e não nós. Quando ele fala assim, dono dos meus dias, é uma frase que traz ao reconhecimento da soberania de Deus sobre as nossas vidas e nos coloca também em um papel de dependência e confiança nos seus planos. É um lembrete diário de que todos os nossos dias pertencem ao Senhor. Quando nós vemos na parte onde a música cresce, onde há um instrumental, onde ela alcança o seu clímax, ele vai falar o seguinte: ele virá soberano em poder. É uma expectativa da segunda vinda de Cristo, é um tema central da Bíblia e é também um grande motivo de esperança para nós. A canção ela nos lembra da promessa de que Jesus ele voltará para reinar sobre a terra. Ela também reitera porque da mesma forma que João Batista foi profetizado e ele veio, Jesus ele foi profetizado, ele veio e ele prometeu que virá e ele com toda certeza voltará. A música também vai falar perder tudo por amor. Essa disposição de perder tudo por amor é um chamado à entrega total a Cristo, colocando Ele em primeiro lugar nas nossas vidas, colocando Ele como centro das nossas atitudes. E é interessante que essa canção ela é inspirada em vários exemplos bíblicos. E você pode ver que Abraão, ele é um homem que ele deixou tudo para trás, disposto a seguir a Deus e recebeu muito mais do que um dia ele poderia imaginar. Então, em resumo, essa canção ela nos convida a preparar os nossos corações para Deus, para a vinda de Jesus Cristo, através de uma vida de santidade, de humildade e arrependimento. Ela nos ensina a reconhecer que nós somos pecadores e necessitamos de Cristo. E ela nos traz a esperança, porque nós aguardamos ansiosamente a volta de Jesus. E ela nos fala do amor, mas não o amor de forma platônica como nós temos visto no mundo atual. Ela fala de um amor que ama a Deus sobre todas as coisas, o colocando em primazia, em primeiro lugar. É uma canção de um poderoso testemunho do amor de Deus e um convite para que nós possamos nos achegar a Ele e nos entregar a Ele, entendendo que todos os nossos dias é dele e que vale sim a pena perder tudo por amor a Jesus Cristo. É com o Senhor, pastorzão. Valeu, pastor. Valeu, pastorzão. Pessoal, não esqueça de dar o like, nem de compartilhar e nem do bate-papo aí ao lado. Vão lá interagir, Deus está falando conosco. Vamos conferir a agenda da igreja? Pessoal, eu quero passar a agenda da igreja para você conferir e saber tudo que está acontecendo na igreja. Então vamos lá. Segunda-feira, nós temos o culto de oração a partir das 19h30. É o culto onde a gente ora como igreja e quero você aqui com a gente. Toda terça e quinta nós temos culto nos lares. Nós temos uma equipe aqui muito boa, muito bem preparada para levar o evangelho até a sua casa. Quando você quiser um culto na sua casa ou na casa de alguém, nos procure que a gente agenda. Quarta-feira, culto da vitória. Esse culto é maravilhoso. Nós damos uma oportunidade para os pregadores e pregadoras da casa que, por sinal,
são excelentes. Nesse culto também tem um momento onde nós levantamos um clamor pelas causas impossíveis. Sexta-feira, culto da palavra. Nós, toda sexta-feira, eu, na maioria das vezes, compartilho aqui com você um estudo sobre um capítulo da Bíblia ou sobre um personagem. É um culto para aquele que gosta da palavra, aquele que quer aprender um pouquinho mais. Na quinta-feira, nós estamos aqui, né, na TV Ágape às 21 horas. No sábado, nós temos o culto dos adolescentes, às 17 horas, onde nós ensinamos os nossos filhos desde cedo o caminho da igreja, como cultuar ao Senhor. E ainda no sábado, às 19h30, nós temos o culto dos jovens, o culto da mocidade, se reúne aqui todo sábado, faz uma festa, um grande culto ao Senhor. No domingo, nós temos às 9 horas a nossa EBD, a nossa escola bíblica, é onde nós separamos um tempo maior para o aprendizado do Evangelho, para você que gosta de Bíblia mesmo, todo domingo às 9 horas. E no domingo também nós fazemos a classe do batismo, para aqueles que querem batizar, tem uma classe à parte. Domingo à noite, 19 horas, é o culto da família, onde nós nos reunimos aqui, vem muita gente, nós apresentamos a nossa semana no altar de Deus, nós consagramos a nossa semana. Nós temos também um programa de rádio, às 14 horas, na rádio Cultura FM, para você que mora aqui em Patrocínio, 104,9. E você que quer assistir pela internet é www.culturafmptc. E uma última coisa, nós temos aqui na igreja também vários ministérios, ministério de adolescente, das crianças, intercessão, mas eu quero falar de um especial, é o projeto social, para você que gosta de trabalhar nessa área, tem uma equipe aqui que ajuda com alimentos, na época do frio junta as roupas, enfim, você que gosta também desse trabalho, vem aqui participar com a gente. Essa é a agenda da igreja, venha ajudar conosco, juntos somos mais fortes. Igreja Batista Ágape, a igreja da sua família. Estamos quase chegando ao fim, quase. Ainda tem um quadro bem bacana da nossa irmã Ámila. Olá, meus amigos, cumprimento vocês com a paz do Senhor. E hoje nós estamos aqui mais uma vez para dar conselhos de Salomão. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, que é o livro que nós temos estudado e extraídos alguns desses conselhos. E hoje eu quero falar sobre um conselho muito interessante, principalmente para os nossos dias de hoje, que é sobre pesos e balanças exatas. Salomão fala diversas vezes em Provérbios sobre isso, e eu selecionei 4 versículos que eu acho pertinentes para o entendimento. Então, o primeiro deles está lá em Provérbios 11, no versículo 1, que fala assim: o uso de balanças desonestas é detestável para o Senhor, mas ele se alegra com pesos exatos. O segundo está lá no capítulo 13 e no versículo 11, que fala: o dinheiro ganho por meios ilícitos logo acaba, mas a riqueza conquistada com trabalho árduo cresce com o tempo. O próximo está lá no capítulo 16, no versículo 11, que fala assim: o Senhor exige balanças e pesos exatos, ele determina os padrões da imparcialidade. E por fim, no capítulo 20, no versículo 23, que fala: a desonestidade é detestável para o Senhor, ele não se agrada de balanças adulteradas. Então, bem, aqui nós estamos falando justamente sobre isso, pesos e balanças adulteradas ou balanças exatas. É claro que isso aqui dá para ser entendido naquele contexto daquela época, uma vez que eram pesadas, especiarias, né, coisas valiosas naquele tempo, mas não quer dizer que não pode ser utilizado para os nossos dias de hoje. Por que eu falo isso? Hoje nós fazemos negócios, hoje nós temos oportunidade de negociar, de ter lucro, de vender, de revender alguma coisa. E quando isso acontecer, Salomão nos deixa um conselho muito interessante. Deus não se agrada de balanças desonestas. Então, aqui fica um conselho para você, empreendedor, para você que negocia. Quando você for vender algo, quando você for receber algo, faça exatamente. Coloque o valor exato, a balança exata, nem um centavo a mais, um centavo a menos, porque Deus ele se agrada da exatidão.
Segundo ponto sobre isso é que quem dita os padrões de imparcialidade é Deus. A própria palavra, em Provérbios que a gente leu, fala isso. Por que eu falo sobre isso? O mundo tende a dizer que não tem problema mentir um pouquinho, não tem problema passar um pouquinho, não tem problema esses centavos, não tem problema isso. Mas Deus é quem dita os padrões de imparcialidade. Então, o que o mundo diz para nós, pouco nos importa. Nós precisamos caminhar naquilo que Deus fala. E Deus nos fala que Ele gosta de pesos, balanças e valores exatos. Então, se o mundo está tentando te ditar que não importa, ninguém vai saber, passou só um pouquinho, faltou um pouquinho, cuidado. Deus gosta de coisas exatas. E por fim, não sei se você percebeu, aquele provérbio que fala sobre o dinheiro por meios ilícitos, a gente consegue perceber uma maldição nisso. Muitas pessoas conseguem riquezas e conseguem de fato ser prósperas ali, trazendo prejuízo para outras pessoas, com jogos ilegais e por diversas outras situações que não são justas aos olhos do Senhor. Mas existe algo sobre isso. Esse dinheiro ele é amaldiçoado literalmente, ele vai acabar rápido. A própria palavra fala isso. A pessoa não consegue aproveitar, não consegue reinvestir e uma hora ou outra isso vai dar algum problema. Então, convém mais que você venha trabalhar arduamente de forma honesta e venha enriquecer ou ter ali os seus lucros de forma honesta. A Bíblia não condena isso, mas ela condena aquela pessoa que faz isso de forma desonesta. Então, hoje, o conselho de Salomão para as nossas vidas é pesos e balanças exatas. Você vai ver o quanto você vai prosperar se você fizer isso com os centavos que te vendem ou que te recebem. Deus ele observa isso e ele se agrada quando nós temos um coração nesse sentido. Espero que tenha falado com você. Até mais. Obrigado, Adrila. Pessoal, chegou a hora da palavra, hein? Hoje é a conclusão da mensagem. Fica aí para você ouvir e ser edificado através do Senhor. Meus irmãos, vamos concluir a mensagem. 1 Samuel, capítulo 30. Estamos já há um tempinho falando sobre esse sermão e hoje nós encerramos. Quero ler com você o verso 15, mas estamos pregando todo o capítulo 30 de 1 Samuel. Disse, pois, Davi, poderias, descendo, guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe, jura-me por Deus que não me matarás e nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. E descendo, o guiou. Eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo e bebendo, e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi até o crepúsculo vespertino, até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão 400 moços que, montados em camelos, fugiram. E assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas e também salvou todas as suas mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequeno e nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo. Nada do que lhe havia tomado, tudo Davi tornou a trazer. E também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de si, e disse, esse é o despojo de Davi. Chegamos agora na conclusão, onde Davi viveu um momento sombrio na vida dele, onde ele, por causa de Saul, o medo de Saul fez ele morar na terra dos filisteus. Ele fica ali por 1 ano e 4 meses, onde Davi se perde totalmente, Davi não compõe um salmo, Davi se esquece da chamada, ele consegue ficar livre de Saul, é verdade, mas o preço que ele vai pagar é muito alto. E nesse período ali, ele vai ser mandado embora do emprego, porque eles descobriram quem Davi era, que ele era odiado ali na terra dos filisteus. Davi, quando volta para casa, os filisteus haviam dado para ele uma cidade chamada Ziclag, onde estavam as mulheres e as filhas de Davi, e quando ele chega ali, os amalequitas haviam incendiado a cidade. Davi, então, com seus homens, começam a chorar, e eles queriam matar Davi, apedrejar Davi, e Davi, então, ele se reanima em Deus. Davi busca força no Senhor, e ele agora vai em busca das mulheres, em busca dos filhos, em busca dos bens que os inimigos haviam levado. E então Davi, nesse processo, havia 600 homens com Davi, 200 deles falaram, Davi, a gente não consegue, a gente está cansado, a gente,
está tão difícil, nós não aguentamos mais. Davi disse para eles: fiquem aqui no ribeiro de Besor, que eu pelejarei por vocês. Deixa eu te dar só uma aplicação aqui, só um princípio. Quantas vezes nós estamos cansados da batalha, cansados das lutas, mas aprenda esse princípio. Quando você estiver cansado, aprenda a não desistir. Fica ao lado do ribeiro, sacia a sua sede, revigora as suas forças. O ribeiro na Bíblia é uma tipologia de Jesus, é uma tipologia da palavra. Então aprenda a descansar em Cristo, aprenda a descansar no Senhor, porque o que Davi disse é a mesma coisa que Jesus faz por nós. Descansa que eu pelejarei por vós. Tem pessoas cansadas me ouvindo, mas Deus está dizendo: não desista, não desista. Permaneça no ribeiro, confia na minha palavra, que eu, Senhor, pelejarei a tua guerra. Então Davi prossegue com 200 homens e eles vão encontrar um homem no chão, um homem ferido, abandonado. Não se esqueça que Davi está com pressa, Davi está nervoso, Davi quer recuperar sua família. Qualquer um de nós, ao ver um homem no chão, iria passar por cima, iria deixar de lado, mas não se esqueça que nós estamos falando de um homem segundo o coração de Deus. Davi, apesar das suas lutas, ele para socorrer esse homem. E quando Davi socorre ele, Davi faz assim: quem é você? Ele disse: eu sou servo de um amalequita, eu fui abandonado aqui porque eu fiquei doente. Nós estávamos incendiando a cidade de Ziclague, mas eu fui abandonado aqui. Aí Davi entendeu: opa, esse rapaz estava fazendo parte daquele bando. Davi disse: você me leva até eles? Ele falou: eu levo, mas você não me entrega? Não, então tá bom. Então aquele homem vai guiar Davi até os inimigos. Um outro princípio, querido, apesar das nossas lutas, nós podemos ajudar alguém. Isso é cristianismo. Às vezes nós pegamos as nossas lutas e nos esquecemos dos outros. Isso é um princípio bíblico. Se você ajudar alguém, Deus vai fazer a sua vida andar. Você não pode parar de ajudar os outros por causa das suas batalhas. Se Davi tivesse ignorado aquele homem, ele nunca iria saber onde estavam os inimigos. Eu tenho as minhas batalhas, eu tenho as minhas lutas, eu tenho as minhas dores, mas eu aprendi que apesar das minhas lutas eu posso ajudar alguém, eu posso servir alguém. Se você aprender a lutar a guerra dos outros, Deus vai ajudar você a resolver os seus problemas. Porque o único exército que abandona alguém que está ferido é o exército do inimigo. E então, para nós concluirmos agora, a Bíblia diz que Davi chega no crepúsculo. O crepúsculo, meu irmão, é a hora da virada, é a hora do nascimento do sol. Quando Davi chega ali, o inimigo está fazendo festa. Por que ele está fazendo festa? Escute isso aqui, porque na cabeça do inimigo nunca ia ter guerra naquela hora, porque ali não era a hora da guerra, ali não era a hora de batalha, mas é justamente na hora improvável é que Davi aparece com seus homens. Davi chega na hora mais improvável e Deus usa ele para destruir os inimigos. Deixa eu liberar essa palavra para você. O inimigo achou que você não ia lutar mais. O inimigo achou que você ia desistir. O inimigo achou que você ia entregar os pontos, mas como Davi, você vai aparecer na hora mais improvável. Você vai chegar na hora onde o inimigo achou que você havia desistido. O inimigo pensou que você ia sair da igreja. Ele pensou que você ia entregar o ministério. Ele achou que você ia parar de orar, mas para vergonha do diabo, você ressurgiu das cinzas. Para vergonha do inimigo, você está na casa de Deus. Você está lutando até nas horas improváveis, porque o servo de Deus é assim, cansado, mas com espada na mão, cansado, mas com uma promessa no coração, cansado, mas com a fé que Deus vai mudar a história. Você, depois dessa palavra, escute aqui, depois dessa palavra, você vai voltar a guerrear. Sabe aquilo que o inimigo roubou de você? Sabe aquilo que você perdeu e que o inimigo achou que você não vai lutar mais? É agora que você vai voltar para a guerra. É agora que você vai voltar a orar, você vai voltar a pagar um preço, você vai voltar a fazer a tua chamada, porque o servo de Deus, o servo do Senhor, luta nas horas mais improváveis. E a Bíblia diz que eles recuperaram tudo, não lhe faltou nada. O texto que começa falando de lágrimas, perdas e derrotas, vai terminar diferente. Oh, irmãos, assim é a vida dos servos de Deus.
a gente chora, a gente enfrenta a batalha, mas Deus tem sempre algo melhor para nós. E eu termino dizendo, sabe por que a cidade de Davi foi incendiada? Sabe por que Ziclag foi incendiada? Guarda isso aqui. Porque se aquela cidade não fosse incendiada, Davi estaria lá. Só que o que Deus tinha para Davi não era Ziclag, era um trono. Porque logo após essa situação, Davi iria se assentar no trono. Sabe o que Deus falou comigo? Eu quero falar contigo. Tem hora que Deus precisa incendiar algumas coisas. Tem hora que Deus permite destruir algumas coisas só para a gente receber aquilo que Deus tem para nós. Então não foi o inimigo, não. Foi Deus que incendiou a sua Ziclag. Foi Deus que incendiou essa situação. Foi Deus que colocou um ponto final. Porque tem coisas melhores lá na frente te esperando. E enquanto isso, Saul estava sendo morto pelos filisteus e o trono de Davi estava esperando. Então aprenda, Deus resolveu 2 problemas de uma vez. Confia no Senhor, o Saul, Deus cuida, e o trono, Deus te coloca lá. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor, eu quero entregar a cada pessoa que ouviu essa palavra, às vezes como Davi, nós precisamos voltar a guerrear. O inimigo está fazendo festa, achando que a gente não vai lutar mais, achando que a gente entregou os pontos, mas para a vergonha do inimigo, a gente vai ressurgir das cinzas. A gente vai lutar nas horas mais improváveis. Senhor, essa pessoa que ouviu essa palavra está tão desanimada, está tão abatida, perdeu a família, perdeu o emprego, está perdendo saúde. E ela pensou até em parar. O inimigo até disse para ela parar, mas nós iremos ressurgir das cinzas. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Essa história que começa com dor, com perda e lágrima, termina com alegria. E tem horas que o Senhor tem que incendiar algumas coisas, somente para a gente receber o trono. Eu abençoo o teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Assim a gente encerra mais um programa. Muito obrigado por ter ficado com a gente até o final. Não esqueça de dar o like, nem de compartilhar. E, permitindo Deus, estaremos aqui semana que vem. Ok? Um abraço, paz do Senhor, fica com Deus.